Enquanto você tenta fechar o mês sem estourar o cartão, o Senado derruba um aumento de imposto que o próprio governo tentou empurrar goela abaixo. O salário mínimo subiu, mas mal cobre o arroz, o feijão e o boleto do mês passado. Enquanto o Brasil tenta negociar com a África, o Pantanal continua pegando fogo, literalmente. Hoje é dia de futebol, diplomacia e sobrevivência. Eu sou Carlos Santana e este é uma outra crítica. E vamos começar aqui com as principais notícias de hoje, dia 25 de junho de 2025. Esse destaque é para o Senado, que aprova o texto alternativo da Câmara e suspende o aumento do IOF. É um jogo de empurra-empurra que agora começa, né? O governo tentou aumentar as alíquotas do IOF. O IOF, para quem não sabe, é o imposto sobre operações financeiras em nome do ajuste fiscal. O Senado disse não, mas ninguém discute o ponto principal, que é quem sempre paga a conta. O IOF, ele pesa nos empréstimos, nos cartões e até nas remessas para fora do país. É um imposto escondido, silencioso, covarde. A crítica é simples. Se o Estado está quebrado, que tal começar cortando os privilégios antes de esfolar o bolso de quem já está devendo? Agora vamos para a segunda notícia, né? Também seguindo na mesma linha de economia, destaque aqui do UOL, salário mínimo reajustado em 7,5%, mas segue mínimo. R$ 1.518. Este é o novo salário mínimo. Parece que aumentou, né? Mas se a gente descontar a inflação, aumento da cesta básica e o aluguel, continua sendo o valor mínimo para uma vida mínima. A crítica aqui ela é estrutural. Enquanto os reajustes seguem indexados à política fiscal, o trabalhador continua indexado à humilhação diária de sobreviver com base. Vamos para a terceira notícia. Já venho falando aqui nos dois episódios anteriores a respeito de meio ambiente. Não deixa de ser uma pauta importante e é necessário bater nessa tecla todos os dias também, principalmente porque o Brasil vai sediar a COP30, né? Nós temos uma ministra do meio ambiente, que é a Marina Silva, com renome internacional, e é de responsabilidade do governo, sim, junto com os outros entes federativos, como estados e municípios, viabilizar políticas públicas para controlar esse problema iminente aí de um dos maiores biomas do planeta, que é o Pantanal. E a notícia aqui da CNN Brasil é o Pantanal, o bioma mais atingido por incêndios em 40 anos. A matéria fala de um levantamento do MAP Biomas, que mostra que 3 em cada 4 hectares queimaram 2 vezes ou mais nas últimas 4 décadas. Olha, o que já era previsível virou rotina. Seca extrema, queimadas descontroladas e a resposta pífia do governo federal. O Pantanal ele já perdeu mais de 40% da vegetação original este ano, e a Amazônia registra o maior número de focos de incêndio desde 2020. E sabe o que está em pauta em Brasília? Reforma tributária, coalizão partidária, emendas parlamentares, o PIX. A crítica aqui ela não é só ambiental, ela é civilizatória. Que país escolhe o agronegócio predatório e deixa a sua biodiversidade virar cinzas? É o que a gente precisa refletir, né? Vamos para também, falando de Brasil, governo federal. Agora vamos falar sobre Brasil e Benin, que é um país africano, né? Para quem não sabe, a notícia que é da RTP Notícias, que é de Portugal, e fala, a manchete é Brasil e Benin querem reforço de cooperação e ligação aérea direta. Não rolou esse encontro entre o presidente do Brasil e do Benin, Brasília, enfim. E aqui a avaliação é que o Lula recebeu o presidente do Benin e anunciou uma rota aérea direta entre os dois países. Ok, bonito na foto, simbólico na diplomacia, mas vazio na prática, porque se não vier através de políticas concretas este acordo, né?
O continente africano ele ainda é visto por muitos setores do governo brasileiro com uma ótica colonial exótica. Lembrem-se das declarações lá quando o presidente Lula até foi para a África e disse que os africanos, enfim, fez uma correlação muito infeliz sobre a escravidão no Brasil, uma espécie como se romantizando aquilo que foi um horror, mesmo que não fosse exatamente aquela intenção, trouxe um pouco disso que eu classifiquei aqui como uma ótica colonial exótica, que é como o continente africano é visto aí por muitos setores do governo brasileiro. Então não adianta discursar bonito se o Brasil continua exportando soja e importando exploração. A relação de parceria exige igualdade e também investimento. E a última notícia aqui, né, os destaques do dia, agora sobre o esporte, o Mundial de Clubes que está acontecendo, né? Real Madrid e City hoje jogam e o Brasil só assiste, né? Aqui na notícia da ESPN, ou ESPN Brasil, creio que seja daqui, né? Porque o City pode superar até o Real Madrid e ganhar a premiação maior do que qualquer outro clube no Mundial. E assim, enquanto os europeus eles dominam o futebol global, o Brasil, que já foi celeiro de craques, agora assiste de camarote. O Real Madrid, o City, Juventus, infraestrutura, investimento, planejamento. Agora, quando a gente olha aqui para dentro de casa, o que a gente vê? Briga de bastidor, dívida com jogadores, estádio inacabado. O futebol é só reflexo da nossa desorganização institucional. Talento a gente tem. O que falta é gestão e também vergonha na cara. Essas foram as notícias de hoje, né? É importante trazer esse. A cada notícia uma pergunta, a cada manchete uma contradição. E o Brasil caminha, mas quem segura a corda é sempre o povo. Então, se o país ainda tem jeito, talvez comece quando a gente parar de engolir tudo calado. Esse foi mais um episódio do Uma Outra Crítica. E se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem está cansado de mais do mesmo, porque o Brasil não precisa só de opinião, precisa de uma outra crítica. Até o próximo vídeo.